Então estamos na 10ª aula do curso Lealdade e Deslealdade, e hoje nós vamos falar 7 lições sobre lealdade. Nós falamos a semana passada sobre a cultura de fidelidade, uma cultura de lealdade. Vocês lembram qual que eram as 5 chaves? A primeira chave qual que era? Esse é o mais fácil de lembrar. Cara feia, né? A cultura da lealdade é o vento norte, o autor chama de vento norte, a gente chamou de cara feia. Segunda chave de uma cultura de lealdade é a poda constante, que nós chamamos de mandar embora, né? Colocar para fora aquele que está sendo rebelde, né? A terceira chave foi criar fogo, que nós chamamos de dificuldade. Nós vamos descobrir quem é leal no momento de dificuldade que o grupo, a empresa, a igreja está passando. Quando passa por dificuldade, quem vai ficar são aqueles que estão ali de verdade, né? O quarto nós chamamos, trabalha apenas com pessoas dispostas, nós chamamos de sorriso ou rosto feliz. Trabalhar apenas com a pessoa que quer trabalhar com você, que quer andar com você. Se está de cara feia, está falando mal, está mostrando que o seu coração já não está mais com você. Então é melhor ir para outro lugar que a pessoa esteja disposta a ser leal. E o quinto e último é ensinar contra a deslealdade, né? Nós falamos ensinar sobre a lealdade e a deslealdade, que foram as 5 chaves que nós falamos na semana passada. Se você não esteve aqui, é só você entrar no YouTube, no nosso canal ali no YouTube, que é o canal Cristo para o Brasil. Você entra no nosso grupo do WhatsApp, que também tem lá o link. Se você não conseguir achar, manda uma mensagem para mim que eu mando para você. E antes disso nós tínhamos falado sobre os estágios da deslealdade. Tudo isso é importante a gente lembrar. A gente já está com uma cultura de lealdade, então nós precisamos relembrar, trazer à memória aquilo que nos traz a esperança, amém? Os princípios, né? Às vezes você não sabe tudo, mas você sabe a ideia, o princípio que foi ensinado, ok? Então, os 8 estágios da deslealdade. Quem lembra qual que era o primeiro? Não, o primeiro, independência, muito bem. O segundo, ofensa, muito bem. O terceiro, passividade. O quarto, o estágio crítico. O quinto, político, muito bem. O sexto, engano, a pessoa está enganada, ficou cega. O sétimo, rebeldia escancarada. E o 8, a pena de morte, que caiu bem para a evangelista Mônica falar. Não foi ela que escolheu, e nem fui eu que escolhi ela falar. No dia que eu não estava, caiu esse para ela falar, né? Bem na vez dela. Eu queria tanto falar do pena de morte e não falei. Falei do 7 estágios, eu falei, mas ela falou, eu sei que ela falou. Eu não consegui gravar essa semana para colocar, porque o meu computador deu problema, foi arrumar, não voltou ainda. Mas assim que o meu computador voltar, eu gravo. Para quem não veio no 8º estágio, pena de morte, eu vou colocar disponível na internet para você ouvir, ok? Então hoje nós vamos falar sobre 7 lições sobre lealdade. As páginas do livro é 47 a 67. E a primeira lição sobre lealdade: nós queremos adquirir uma cultura de lealdade, uma cultura de fidelidade, para que a gente seja abençoado. Lembre-se sempre que uma pessoa rebelde, ela faz o mal para si mesma. Uma pessoa desleal, ela faz o mal para ela mesma. Ela cavou uma cova, como diz a Bíblia, cavou uma cova para ela mesma e ela vai cair. Ela achou que cavou para o outro, mas essa pessoa vai cair. Então é importante nós sabermos disso, para não nos tornarmos pessoas desleais, pessoas traidoras, pessoas que deram errado na Bíblia. E nós vemos vários exemplos. Então a primeira lição sobre a lealdade é que ela requer persuasão plena. Abra sua Bíblia em Ezequiel 36. Ezequiel 36. Quem tiver sem Bíblia, pode ler no telão. Nós vamos ler os versículos 25 e 26. Eu vou ler na versão de Almeida
revista e atualizada. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Você está aqui, você está vindo, porque você quer ser uma pessoa leal, você está junto conosco, amém? Ezequiel 36, vamos ler aqui, eu não vou dar muito tempo para vocês abrirem, porque tem muita coisa para falar, amém? Então a irmã vai colocando aqui, ok? Diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados, de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Quando Jesus fala com os religiosos da época, os fariseus, os mestres da lei, ele fala assim, que eles honravam a Deus com os lábios, que a adoração deles a Deus era com os lábios, mas que o coração deles estava longe para com Deus. Todos nós temos um coração hoje para com Deus. Então Deus resolve esse problema na sua raiz. Ele tira o coração desobediente. Quando a Bíblia diz coração de pedra, coração duro, é um coração desobediente. Ele tira esse coração desobediente e coloca um coração obediente, um coração fiel, porque ele coloca ali o seu espírito. E um do fruto do espírito é no singular, porque é uma coisa que vem no pacote. Se você tem o Espírito Santo, você é fiel, ok? É a fidelidade. Então, o que significa a lealdade requer persuasão plena? O nosso coração tem que estar convencido que a gente quer seguir, em primeiro lugar, a Jesus, em segundo lugar, o ministério e o pastor que está colocado ali na igreja que você está. Se o seu coração não estiver com a igreja, com o local que você trabalha, com o grupo que você pertence, a lealdade já não está mais ali, e aí não vai ser mais bênção, vai ser maldição. Então, eu tenho que estar seguro a respeito disso, que o meu coração está convencido que eu pertenço àquilo e que aquilo vai ser bênção na minha vida. Então eu tenho que perguntar para mim, primeiramente, sobre o pastor que está, no caso a gente está falando mais de igreja. O pastor que está sobre a minha vida é alguém que eu posso confiar? E o ministério? Eles são o que afirmam ser? Por quê? Porque vão vir pessoas falar mal. E se você não está com o coração meio assim, não sabe se está aqui ou se está lá, se está dentro ou está fora, qualquer coisinha vai te levar a tirar o seu coração totalmente daquele ministério, daquele pastor, e aí não vai ser bênção para você. Preste atenção, sempre vão falar mal do pastor, sempre, só vão parar de falar mal do pastor quando ele sair do ministério, e mesmo quando o pastor sai do ministério, continuam falando mal dele, pelo que ele fez antes. Mas a única forma de parar de falar mal do pastor é se ele sair do ministério. Então, a gente vai pegar o exemplo de Jesus, lá em Lucas 23, 2, e em Lucas 11, 15, Jesus foi acusado. Quando ele é acusado diante de Pilatos, ele é acusado de estar ensinando o povo coisas erradas, estar dividindo o povo, estar impedindo o povo de pagar imposto, de ser o rei ungido, de ser o Messias, e de pregar e de expulsar demônio pelo poder do demônio que era Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus foi acusado dessas coisas diante de Pilatos. Jesus foi acusado dessas coisas diante do povo, quando os líderes religiosos falavam isso de Jesus. Agora, para andar com Jesus, eu tinha que ter certeza de quem ele era, porque se tivesse em dúvida, eu abandonava Jesus. Por quê? Porque Jesus foi acusado. Então vai ter acusações, porque Jesus falou assim: se odiaram a mim, que sou mestre de vocês, não vão odiar vocês? Então vai ter pessoa que vai falar mal, que vai acusar. E aí eu tenho que saber aonde que está o meu coração. Puxa, mas eu conheço aquela pessoa, eu conheço aquele pastor, ok? E aí a gente não vai dar ouvido para qualquer coisa.
Agora imagine você, a gente está falando do exemplo máximo que é Jesus, mas Paulo era um homem como eu e você. Ele foi um perseguidor da igreja, um serial killer da igreja. Ele matou cristãos, jogou na prisão, perseguiu a igreja. E lá em Atos 24, 5 e 6, ele é acusado de fonte de transgressão, de peste pública, perturbador da paz, líder de uma seita, e ele profanou o templo, a ir no templo da maneira errada, ele contaminou o templo, ele é acusado de todas essas coisas. Agora imagina se você fosse Timóteo, se você fosse Tito, se você fosse um dos discípulos de Paulo, você tinha que ter muita segurança de quem ele era. Por quê? Porque estava acusando ele de coisas muito sérias. Ele era perseguido pela sua própria nação, era alguém que já tinha sido preso. Você seguiria um pastor que foi preso? Então, você tem que ter muita segurança de quem ele é. Você tem que estar com o coração com ele. Por quê? Existe um ditado popular que diz assim: onde há fogo, há o quê? Fumaça. Isso é verdade? Alguém falou mal. Se alguém falou mal é porque aí tem. Se alguém falou que o pastor é ladrão, é porque aí tem. Se alguém falou que o pastor é mulherengo, é que aí tem. Mas nem sempre é verdade. Foi verdade sobre a vida de Jesus? Foi verdade sobre a vida de Paulo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então o meu coração tem que estar para com os líderes instituídos sobre a minha vida. Eu tenho um coração para com o reverendo superintendente Natanael. Eu tenho coração para com o bispo Adonias. O dia que o meu coração não estiver com eles, eu estou fora da igreja. Ou eles não vão estar mais na igreja, ou eu estou fora da igreja. Se meu coração não estiver mais para com a igreja, então não dá para mais ser leal, e aí vai ser maldição. Amém, meus irmãos? Então essa é a primeira lição sobre a lealdade, a persuasão plena, ou seja, o coração, se fosse para eu dar o nome, o coração entregue por completo. Amém? A segunda lição sobre lealdade é que a sua lealdade deve ser para com a mais alta autoridade. Como assim? Então, a minha lealdade tem que ser para com aquele que tem a mais alta autoridade. Jesus, depois que ele ressuscitou, lá no Evangelho de Mateus, abre lá, Mateus 28, 18. Vamos lá, abre rapidinho. Não temos muito tempo, são 7 lições. Estou apenas na segunda, Mateus 28, 18. Se eu estiver falando muito rápido, você levanta a mão que eu falo mais devagar, ok? Não adianta eu falar também muito, você não entender. Amém? 28, 18, diz assim: Jesus aproximando-lhes falou-lhes, dizendo: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Qual que é a mais alta autoridade que existe? Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Qual que é a mais alta autoridade? Jesus. Então, qual que é a segunda lição sobre lealdade? Nossa lealdade é para com a mais alta autoridade. Minha primeira lealdade é para com Jesus. Amém? A nossa lealdade maior é para com Deus, para com Jesus. Ok? Então, se uma autoridade constituída na minha vida mandar eu fazer algo contra a palavra, eu não obedeço. Você está livre de obedecer. E aí você tem que entender se você vai continuar sendo leal a essa pessoa, se foi só um erro, a pessoa errou, ou se a pessoa se tornou uma pessoa também desleal para com Deus. Não siga um pastor, um ministério que não é fiel a Jesus e a palavra. Não siga. Não está com a palavra, não prega a palavra, não siga. Amém? Amém, irmãos? Então, aqui em Atos 4, Pedro e João são, diante da mais alta autoridade dos judeus religiosa, eles são ordenados a não falar mais de Jesus. E aí eles dizem assim:
No versículo 19: mas Pedro e João lhes respondeu: julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós outros ou a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles estavam tratando aquelas autoridades com respeito, eles não faltaram com respeito, eles falaram a verdade, mas eles mandaram que eles não falassem mais de Jesus. Mas eles falaram: não podemos obedecer vocês. Foram leais com eles, porque falou: não vou fazer o que você mandou. Por quê? Porque primeiro eu devo lealdade a Deus, a Jesus. Amém? Então nossa mais alta lealdade tem que ser a quem? A Jesus. Mas toda autoridade foi constituída por Deus. Então, dentro da nossa denominação, nós temos um bispo, nós temos um superintendente, nós temos um pastor, um reverendo ou um missionário designado que tem a função de pastor na igreja, um presbítero que tem a função de pastorear a igreja. Mas nós também temos evangelistas, nós também temos líderes, nós temos também pessoas que ajudam, coordenadores de ministérios e obreiros. A nossa lealdade sempre tem que ser para com a pessoa com maior patente. Como assim? Se eu estou num grupo, numa célula, e aquele líder fala alguma besteira, ou começa a se rebelar, a minha lealdade não é para com ele, a minha lealdade é para a autoridade acima dele. Quem é a autoridade acima daquele líder? É o pastor. Então eu vou ser leal a quem? Ao pastor. Se aquele líder quer dividir a igreja, deixa ele, problema dele, ele vai arranjar problema para ele, com o próprio Deus, porque ele está indo contra a palavra. Amém? Agora, se o pastor, eu estou na igreja metodista, e o pastor da minha igreja começa a falar contra a palavra, ou ensinar coisas que não estão na palavra, aí a minha lealdade vai para com o superintendente, que está acima do pastor, que é o responsável pelo pastor. Que daí, dependendo do que for, se for uma coisa muito grave, aí pode ser colocado, pode-se fazer uma denúncia escrita com 2 ou 3 testemunhas, de acordo com os cânones, para provar que o pastor fez algo muito, muito errado, que não dá mais para seguir aquele pastor, no caso, né? E se o superintendente estiver errado, minha lealdade é para com o bispo. Se o bispo estiver errado, minha lealdade é para o colégio episcopal. Agora, se todo mundo estiver errado, sai da igreja, muda, vai uma igreja de Jesus, porque andou no caminho errado. Eu lembro de uma vez, numa reunião com o bispo, ele falou assim: se nós da igreja metodista começarmos a pregar algo que não está na Bíblia, saiam da igreja metodista, porque a nossa lealdade, em primeiro lugar, é para com a palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Difícil essa lição sobre a lealdade? Difícil esse segundo item? Fácil? Deu para entender? Então vamos passar para o próximo. Terceira lição sobre a lealdade: uma pessoa leal não segura informação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Uma pessoa leal não segura informação. É o versículo 11. O mais importante da lição anterior, creio que o Senhor está falando no meu coração, é que muitas pessoas acabam seguindo alguém por afinidade, que estava ali no grupo, que era o líder ali, e que começou a fazer coisa errada, né? Uma pessoa que quer dividir na igreja está fazendo coisa errada, daí começa a seguir aqui. Por isso que a gente tem que entender que sempre a lealdade é para com o líder acima. Ok? Amém? E aí nos leva a esse terceiro item, essa terceira lição: uma pessoa leal não segura a informação. 1 Coríntios 1:11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Agora o capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. O apóstolo Paulo, ele tinha pastoreado a igreja de Corinto, ele tinha começado o trabalho ali, e ele não estava mais na cidade de Corinto.
Então ele estava continuando o pastoreio dessa igreja através de carta. Então, o que aconteceu? Alguém, como nós vimos na casa de Chloe, falava o que estava acontecendo de errado na igreja. Por quê? Porque uma pessoa leal, ela não vai segurar a informação, porque ela é franca para com o pastor responsável ali daquela igreja, o pastor presidente, né? No caso, uma igreja que tem vários pastores no mesmo local, o pastor responsável, o pastor sênior, chamado em outros lugares, e ela vai falar de qualquer coisa e falar de qualquer corrupção que está acontecendo dentro da igreja. Porque quando nós seguramos a informação, nós estamos mostrando que nós somos cúmplices a favor do que está acontecendo. Quando nós sabemos algo mal, nós temos que contar. E isso é muito importante para que o ministério tenha saúde. Se Chloe, a casa de Chloe, não tivesse contado que havia contendas ali na igreja, como que o apóstolo Paulo ia poder exortar aquela igreja, poderia corrigir aquela igreja? E a gente não teria isso escrito hoje, se não tivesse pessoas leais. Eu tenho pessoas leais aqui que me ligam e me falam: olha, veio alguém aqui e queria fazer isso. Uma pessoa que veio aqui quer montar um grupo com a gente. Uma pessoa que me ligou, o que é? Uma pessoa leal. Por quê? Quem que é autoridade sobre a vida dessa pessoa? Sou eu. Amém? É uma pessoa que se demonstrou leal. Vamos ver um exemplo na Bíblia de alguém leal e que colheu um bom fruto para a sua vida, livrou essa pessoa da morte. Vamos abrir lá no livro de Éster, capítulo 2. Éster, capítulo 2, versículo 21 e 22. Antes do livro de Jó, antes de Salmos, ok? Ester, capítulo 2, versículos 21 e 22. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram a atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester disse ao rei, em nome de Mordecai. Olha só, esse homem fica sabendo que querem matar o rei. Ele não tem acesso direto ao rei, mas fala com a mulher do rei, porque os dois eram judeus. E aí então, e era tio dela, conta para o rei. O rei vai lá e resolve o caso desse problema, manda matar esse pessoal que queria matar ele. O que acontece? Lá na frente, vai ter um homem usado pelo mal, Amã, que vai planejar algo ruim para Mordecai. Por quê? Porque ele era judeu e o outro cara não era judeu, era de Satanás, enquanto de Mordecai era de Deus. E ele faz uma cilada e Mordecai vai ser condenado à morte. Só que daí o rei vai ler nas suas crônicas. O que é crônicas? É livros dos reis para contar as histórias, as leis dos reis. Que um dia Mordecai salvou a vida do rei. E com isso, o que acontece? Amã vai ser condenado. Depois lá na frente vai ser condenado, vai ser enforcado, enquanto Mordecai vai tomar o lugar de Amã e vai ser um grande cara no reino do rei Assuero. Tudo porque quando ele soube que iam matar o rei, ele contou. Então a primeira coisa que a gente tem que saber numa insurreição, numa rebeldia, num lugar, é que nós temos que primeiro prender os rebeldes. Mas a segunda coisa que nós temos que descobrir é aqueles que sabiam sobre aquela revolta e não avisaram as autoridades ali constituídas. O relatório piedoso salva a igreja. Amém? Isso mostra fidelidade, meu irmão. Amém? Ok? Lembre-se, não é ficar falando um para o outro.
é falar para a autoridade. Você não tem acesso direto à autoridade. No caso de Mordecai, ele falou com a rainha para falar com o rei. Amém? Deu para entender esse item? Podemos passar para o próximo? A lição 4. A lealdade é baseada em princípios e não em sentimentos. Nós temos um sério problema. Nós somos brasileiros, e os brasileiros são motivados e movidos pelo sentimento. Quando você pergunta para alguém, por que você ficou aqui na igreja? O que a pessoa responde? Porque eu gostei do Gregório, porque eu gostei de alguém. Não, mas geralmente a pessoa fala para mim, não, porque eu senti no meu coração. Porque eu senti. Então, preste atenção, a lealdade não pode ser baseada em sentimentos. Porque muita gente funciona pelos sentimentos. E a Bíblia diz lá em Jeremias 17:9, que o nosso coração é enganoso. Um dia a gente gosta de alguém, outro dia a gente não gosta. Um dia a gente quer estar perto da esposa e dos filhos, outro dia a gente quer fugir. É ou não é? Nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? Né? Então, nós temos que entender que nós não podemos basear a nossa fidelidade, a nossa lealdade em sentimentos. Porque muitas pessoas seguem os rebeldes por pena. Muitas pessoas seguem os rebeldes por quê? Porque ele fala bem. Nossa, mas ele fala tão bem. Muitas pessoas seguem os rebeldes porque essas pessoas têm dons. Ou muitas pessoas seguem o rebelde porque, nossa, porque ele é bonitão, ele tem boa aparência, ele tem os dentes bonitos. E isso nós vemos no exemplo de Absalão, lá em 2 Samuel 14, 25 e 26, nós vamos ver que o povo de Israel vai parar de seguir Davi e vai começar a seguir Absalão porque ele é um cara bonitão. E a gente não pode seguir alguém porque a gente acha que esse cara, essa pessoa é bonitão, porque ele fala bem, porque tem um dom. Dom, preste atenção, ouça bem, dom não é sinônimo de aprovação. Quando Deus dá um dom, Ele não tira. A Bíblia diz, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu profetizei, e o que o Senhor dirá? Não te conheço, apartai-vos de mim, quem pratica iniquidade. Então dom não mostra se eu sou aprovado ou não por Deus, mas sim o caráter, porque você conhece uma árvore pelo fruto. Então olha aqui, 2 Samuel 14, 25 e 26, não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Ele era mais bonito que Leonardo de Capri, segundo a Bíblia aqui. Ok? Quando cortava o cabelo, e isto fazia no fim do ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era 200 ciclos, segundo o peso real. Ele tinha um cabelão bonitão, e era bonitão. E aí o povo começou a seguir ele, porque ele era bonitão. E não porque ele estava fazendo a coisa certa. A Bíblia nos diz que, lá em Atos 17, 11 e 12, os melhores crentes que haviam ali, naquela região que Paulo foi visitar, eram os crentes de Bereia. Por quê? Porque eles não se baseavam em sentimentos. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Ora, os crentes de Tessalônica, que Paulo sempre pregava primeiro para o judeu, muitos não deram ouvido a ele, porque não gostaram dele, porque não criam daquela forma. Mas os judeus de Bereia, o que eles fizeram? Foram examinar na Bíblia, se Paulo estava falando a verdade.
e eles viram que Paulo estava falando a verdade, e então eles aceitaram a Cristo. Só que os crentes de Tessalônica estavam tanto sendo levados pela emoção, que, versículo 13, mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, e foram lá excitar e perturbar o povo. Por quê? Porque eles tinham raiva de Paulo, eles eram movidos pelas emoções, eles eram movidos pela carne, e nós não podemos ter a nossa lealdade baseada em sentimentos. Nós temos que parar com as brincadeiras na igreja, fundamentar a nossa lealdade em princípios e não em emoções. Não podemos ser bebês cristãos que vivem por sentimentos. A lealdade, meu irmão, minha irmã, é para com os princípios, e nós temos que deixar a emoção de lado. Tem que ser baseado na palavra. Temos que parar e racionalizar. Nós temos um exemplo na Bíblia de Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul, e o pai dele queria matar Davi, mas era pai dele, mas ele sabia que o pai dele estava fazendo coisa errada, então ele ajudou Davi. Por quê? Porque ele sabia, ele não podia se basear, a gente não pode se basear no sangue, na família, a gente não pode se basear na amizade, a gente não pode se basear nesses sentimentos, mas tem que se basear no que diz a palavra. Por quê? Porque Jesus diz assim: aquele que quer me seguir vai aborrecer o quê? Pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa. Por quê? Porque não vão se basear na lealdade a mim em sentimento. Em muitos países, meu irmão, aquele que é cristão é abandonado pela família, é expulso de casa. Países islâmicos, eles matam, eles expulsam de casa. E aí, sua lealdade maior é para com Jesus ou para com a família? Então, nossa lealdade não pode se basear em sentimentos. Vamos ver lá em 1 Samuel 20:13, o exemplo de Jonatas. Jonatas falando com Davi: mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que este aprouver. Se não te fizer saber eu e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Ele está fazendo uma aliança com Davi, e está dizendo para ele que ele iria responder para Davi se o pai dele queria Davi mal ou bem. E aí ele descobriu que o pai dele queria Davi mal, e aí depois ele foi avisar Davi para que Davi pudesse fugir e não ser morto, porque Saul era o rei de Israel. Imagina você ter o rei te perseguindo. Então, a nossa lealdade é baseada em princípios, no princípio da palavra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Lição número 5. Já falei um pouquinho sobre isso antes, e vamos repetir agora, porque está tudo interligado. Lição 5. A lealdade lhe custará relacionamentos e amizades. Tudo tem um preço. A nossa educação teve um preço, a nossa salvação teve um preço. 1 Coríntios 6:20. Vamos abrir lá. 1 Coríntios. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, porque eu sei que você tem aí a nova versão internacional, para que você possa ter maior entendimento do texto que nós estamos lendo. 1 Coríntios 6:20 diz assim: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Pode pôr aqui, irmã, na NVI, por favor. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós temos um valor, e o valor é o valor do sangue de Cristo Jesus. Ser leal significa não poder ser leal a todos. A lealdade lhe custará relacionamentos e amizades. Minha lealdade a Cristo significa que eu não posso manter algumas das minhas antigas amizades. Nossa lealdade, como nós vimos, em primeiro lugar é para com Deus, mas também para as autoridades que Ele constituiu.
E eu tenho que entender que não vai dar para agradar a todos. Não dá para eu ser leal a uma pessoa e ter amizade com a pessoa que fala mal dessa autoridade, mesmo que seja meu amigo há mais tempo do que eu conheço a autoridade. Não dá. Não dá para você ficar indo na casa daquela pessoa e ficar ouvindo. Por quê? Porque está mostrando que você é desleal, que você dá ouvido a uma pessoa rebelde, desleal. Imagina Pedro e João ir conversar com Judas, depois que ele decidiu trair Jesus. Jesus já pensa assim: mas vocês estão com ele? Será que vocês receberam também algumas moedas? Não dá. Não dá. Então, nós temos que entender que a amizade para com o mundo é inimiga para com Deus. Vamos abrir em Tiago. Escola dominical é Bíblia, amém? Se você não sabe abrir a Bíblia, você vai ter que aprender, irmão. Ou por bem, ou por muita insistência. Diz assim Tiago, irmão do Senhor Jesus: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, versículo 4, Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não dá para ser amigo de uma pessoa desleal e ser leal a outra pessoa. Ou você é leal a um grupo, ou você é leal a outro grupo. Não dá para ser PMDB. PMDB, quando o PT está no poder, apoia o PT. Quando o PSDB está no poder, não dá. Não existe isso no mundo espiritual em lealdade. Você é leal, amém, meus irmãos? Você é leal ou não? Ou você está com um grupo. Jesus falou: aquele que não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim, é contra mim. Então, Jesus estava falando princípios de lealdade, amém? Seu compromisso com a causa pode custar até a família. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Por isso é bom você trazer o quê? Um caderno para anotar, porque muitos dos versículos que eu estou falando não está no livro. Não está no livro, por mais que você compre o livro. Ok? Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece, significa amar menos a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem um discípulo que chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu quero te seguir, eu vou te seguir. Capítulo 8 de Mateus, versículos 21 e 22. E outro discípulo lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos. O que Jesus está dizendo? Você tem que ser leal primeiro a mim. O que significava sepultar o pai? Não é que o pai tinha morrido naquele dia e que ia enterrar o pai. Não é isso. Está dizendo sepultar o pai. Quando você era o filho mais velho, você tinha direito a 2/3 da herança, mas você tinha que ficar com o pai até o fim. Então, se ele começasse a seguir Jesus, ele não ia mais ter esse direito maior da herança, de cuidar das coisas da família. Então ele falou: não, Jesus, eu vou te seguir, deixa eu ter um pouquinho de dinheiro guardado e depois eu te sigo. Aí Jesus falou: deixa o morto sepultar o morto, você vai e pregue o reino dos céus, né? Em outro texto, acho que é em Lucas que ele fala isso. Então ele está falando aqui: deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Nossa lealdade maior é para com Cristo, mas a nossa lealdade para com as autoridades que Deus constitui na nossa vida também vai custar relacionamento e amizades. Não dá para você ser amigo de alguém que fala mal da autoridade que é constituída sobre a sua vida. Não dá. Não dá. E aí então nós podemos procurar sinais de deslealdade. Vamos ver lá o exemplo de Jonatas, lá em 1 Samuel 20. Bastante versículo, né? Está gostando de voltar na Bíblia? Está aprendendo? Já achou alguma coisa? Se perdeu? Se você não sabe, olha no índice. Amém?
Não, vamos terminar a tempo, tem mais 10 minutinhos. 1 Samuel 20, 32 e 33. Então respondeu Jonatas a Saul seu pai e lhe disse: por que há de ele morrer? Que fez ele? Então saiu, atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Olha só, o pai dele está falando que está perseguindo Davi, que quer Davi morto. E aí o filho fala assim: mas por que você quer ele morto? Ele não está mostrando que ele é fiel para com Davi? Mas por que você quer ele morto? O que ele te fez de mal? Ele está mostrando o quê? Que ele está do lado de quem? De Davi. E aí por isso que o pai dele tenta matar ele também. Ele já tinha tentado matar Davi 2 vezes e estava mandando o pessoal achá-lo, e ele mesmo perseguia Davi. Então a gente consegue ver quem é leal ou desleal por atitudes. Se você se junta a uma pessoa que, vamos dar um exemplo bem claro, que saiu daqui falando mal, e você continua tendo um relacionamento com essa pessoa, você está mostrando o quê? Você também é desleal. Você está sendo, não dá para ser leal a 2, ou você é leal a um ou a outro. Amém, meus irmãos? Porque daí você vai continuar contaminando o lugar que você está com as ideias daquela pessoa. Amém? Amém? Amém. Lição 6. A lealdade pode custar coisas físicas. Vamos abrir em Hebreus 11. Hebreus 11, 24 e 25. Aqui está falando de Moisés. 24 e 25. Está no telão. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Isso custou para Moisés dinheiro, cargo, fama, custou bem bom. Ele era filho da filha de Faraó, ou seja, ele era sobrinho, neto de Faraó, certo? É isso? Então, ele fazia parte de um reino, o maior reino da terra, o reino mais poderoso e mais rico. Mas ele descobriu que ele era filho de hebreus, de judeus. E aí, quando ele descobriu isso, ele tentou libertar o povo, começar a libertar com as próprias mãos. Ele mata um egípcio, e aí ele tem que fugir. Por quê? Porque o faraó queria matá-lo. Porque ele mostrou ali com quem que ele estava, com os hebreus ou com os egípcios. Quando ele mata o egípcio, ele mostra que ele está com quem? Com os hebreus. E aí então ele nega todo esse reino. Ele podia ser um primeiro-ministro, ele ia viver uma vida boa, ia ser rico, não ia ter que fugir para o deserto, não ia ter que cuidar de ovelha, não tinha que ser fugitivo, ele podia ter morrido no deserto. Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. Ele mostrou que o que? A sua lealdade era para com Deus, e a nossa lealdade para com Deus muitas vezes pode custar uma promoção. A nossa lealdade para com o ministério às vezes pode custar o quê? Às vezes pode chegar alguém para você: não, eu te ofereço tanto para você vir para a minha igreja. Por exemplo, um pastor: ó, vou te dar um salário de 10 mil, quanto que você ganha aí? E aí você vai o quê? Sua lealdade é para com quem primeiro? Para com Deus. Se você mudar só porque a pessoa te ofereceu um salário melhor, você está mostrando que você é o quê? Leal ao dinheiro, um mercenário. O mercenário trabalha por dinheiro, não tem valores, ele trabalha por dinheiro. Mercenário é as pessoas que eram contratadas na guerra, né? Vagabundos, pessoas que não tinham, enfim, lealdade a ninguém, mas que eram pagas para lutar no seu exército. Mas se outro exército na hora oferecesse mais, ele não dava casaco. Era um risco. Então, a nossa lealdade pode custar coisas materiais, coisas físicas. Amém? E por último, a última lição de hoje
A lição 7, a lealdade requer análise. O que significa isso? Significa que a nossa lealdade vai ser testada. Ela terá que analisar muitas coisas para permanecer leal. E ela terá que ser analisada detalhadamente e interpretar cada informação, para que a gente possa estabilizar a mente e o coração e entender: sou leal ou não sou leal? Essa pessoa está sendo desleal ou está sendo leal? Então, a lealdade requer uma análise. A primeira análise é a análise do passado. Como assim, análise do passado? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo 1:6. Segunda Timóteo 1:6. Por essa razão, pois, te admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Nós temos que analisar o passado. Aqui Paulo está tentando relembrar Timóteo de tudo que ele tinha passado com ele, e não só isso, que Deus tinha dado um dom para Timóteo, e que ele mesmo, Paulo, tinha colocado as mãos sobre ele para ele receber esse dom. Então, que ele não podia abandonar o que ele estava fazendo. Ele estava pastoreando a igreja de Deus. Ele não só pastoreava a igreja de Éfeso, ele pastoreou para Paulo a igreja de Éfeso, muitas outras igrejas, mas ele também por um tempo foi bispo da igreja de Éfeso. Por que bispo? Porque ele cuidava das outras igrejas ali da Galácia, da Ásia. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer é que a gente tem que nos lembrar daquilo que Deus nos chamou e nos trouxe para aquele lugar. Nosso chamado foi ali, naquele lugar, naqueles ministérios, com as pessoas que você conhece. Nós temos que analisar o passado e não jogar tudo fora porque alguém falou alguma coisa, porque a gente está jogando fora tudo que passamos, para começar algo novo. Só vou fazer isso se aquele ministério, aquela pessoa perdeu a lealdade para com Cristo. Aí a gente vai ter que começar do zero. Então, por isso que a gente tem que o quê? Lembrar, analisar o passado. A segunda coisa, analisar o indivíduo em questão. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha só, Paulo estava preso. Você vai ser leal ao pastor que é preso, que foi condenado pelo império dominante, no caso pelo país? Você vai continuar sendo leal? Paulo ficou sozinho ali na prisão, todos abandonaram. Mas Timóteo, ele conseguia ainda falar com ele, pediu para Timóteo ir lá levar a capa para ele, os pergaminhos, porque ele sabia que Timóteo era alguém fiel. Então nós temos que analisar o indivíduo em questão, lembrar do que ele fez, quais os exemplos que essa pessoa deixou, analisar o que? O seu caráter, analisar o que essa pessoa fez, para ver se tem sentido o que está sendo dito sobre essa pessoa, para que a gente continue sendo fiel. E essa lealdade vai nos requerer o quê? A gente continuar analisando continuamente os rumores. Por quê? Porque vai ter acusação, vai ter problema. Não vamos colocar, como é que chama? Lençóis, como é que é? Panos quentes. Como é que é o ditado? É só panos quentes? Panos quentes? No assunto, não vamos colocar panos quentes para... Não. Mas vamos analisar o que está acontecendo. Ok? Por quê? Porque segundo o estilo de vida e caráter que o próprio Paulo tinha passado para Timóteo, ele conhecia quem era Paulo, o que eles tinham passado juntos. Amém? Terceiro, analise a forma das palavras que você tem ouvido. Vamos abrir lá em 1 Timóteo. Minha letra está tão bonita.
2 Timóteo 1,13. Diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Nós temos que analisar o que tem sido dito pelas autoridades que estão sobre a nossa vida. Se a pessoa está pregando a palavra ou se ela está pregando a sua opinião. Se ela antigamente pregava a palavra e agora prega a sua opinião. Se antigamente pregava a palavra e agora prega uma filosofia. Se antigamente pregava a palavra e agora prega qualquer outra coisa que não é a palavra. Então, nós temos que analisar o que? As palavras que nós ouvimos dessas autoridades que estão sobre a nossa vida. Por quê? Porque se não tiver sendo pregado mais isso, e a pessoa um dia pregou e parou, ou a gente chega para a pessoa e fala, ó, volta a pregar a Bíblia, e a pessoa volta, porque uma pessoa leal fala a verdade, ou se a pessoa, não, vou pregar o que eu acho, aí você fala, então, tchau e bênção. Por quê? Porque parou de ser leal a Cristo, né? Então, a gente tem que prestar atenção no que essas pessoas falam. Elas têm mentido todo o tempo para nós, elas normalmente difamam as pessoas, elas são contadores de histórias, elas pregam a sua própria opinião. Então, nós temos que saber analisar uma boa grama de uma má grama. O nosso amigo que é jardineiro, às vezes você quer plantar um gramado no lugar, começa a crescer erva daninha que é muito parecido com a grama, e aí você não sabe diferenciar, só quem conhece. Então a gente tem que conhecer muito bem a palavra para ver e analisar o que a gente está ouvindo, se continua fiel a Cristo, amém? Porque senão a nossa lealdade, como que vai ser baseada em algo que não está em Jesus, amém? E em último, analise a palavra de Deus. Vamos abrir em Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos dele. Esse pastor que escreve o livro, ele dá uma ordem para as pessoas da igreja: se afastem desse rebelde da igreja. Aí a gente fala, mas pastor, por que você está mandando a gente se afastar de alguém? O senhor pode nos mandar se afastar de alguém? O que Paulo está dizendo aqui? Preste atenção àqueles que provocam divisões e que ensinam coisas erradas. E o que você tem que fazer? O que? Se afastar do rebelde, se afastar dessa pessoa desleal. Amém? Por que a gente tem que analisar a Bíblia? Porque, preste atenção, todas essas pessoas tiveram uma oportunidade de Deus, todos esses seres tiveram uma oportunidade de Deus e se desviaram. Em toda a Bíblia a gente conta registros históricos de Lúcifer, Lúcifer significa anjo de luz, que se rebelou contra o próprio Deus. Absalão, que procurou matar o seu próprio pai. Adonias, que procurou roubar o trono do seu irmão Salomão. Aitofel, que era conselheiro de Davi e que traiu Davi. Simei, que também amaldiçoou o rei Davi. E Judas, que traiu Jesus. O que a Bíblia está nos mostrando? São exemplos de pessoas que começaram bem e que terminaram mal, que continua, porque a gente não fala que Atos continua, a Bíblia vai até Atos 28, mas temos Atos 29, 30, 31, é o dia a dia da igreja. Então dia a dia, o que a Bíblia diz em Eclesiastes 1:9? Que as coisas que aconteciam vão continuar acontecendo. Então vai continuar tendo pessoas como Lúcifer, como Absalão, como Adonias, como Aitofel, como Simei, como Judas.
vai continuar, e nós temos que notar essas pessoas, e não podemos nos tornar essas pessoas. Por isso que a gente precisa tanto da lealdade. Leia a Bíblia, analise o que está dizendo. Não estamos experimentando nenhuma novidade. Jesus escolheu 12, e um deles se tornou o próprio demônio, porque a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. Não podemos nos surpreender se um dos nossos líderes se tornar um vilão, se tornar um Judas. Pode acontecer o mesmo que aconteceu com Cristo, porque Jesus falou que se aconteceu com Ele, que é Mestre e Senhor, quanto mais conosco. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que você quer ter um coração leal, por isso eu quero orar com você. Amém? Pai, nós estamos estudando sobre a lealdade e deslealdade, porque nós queremos ser pessoas fiéis. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor sonde os nossos corações, e que o Senhor nos livre, ó Pai, de todo estágio de deslealdade, de toda independência, de toda ofensa, de toda passividade, de toda crítica, de toda politicagem, de todo engano, de toda rebelião descarada, de toda pena de morte. Nós não queremos ser como esses exemplos bíblicos do que deram errado, mas nós queremos dar certo, porque somos mais que vencedores em Cristo. Por isso, sobre todas as coisas, a tua palavra diz: guarda o teu coração. Nós queremos guardar o coração a ti, sermos fiéis a ti até o fim, e sobre as autoridades que o Senhor constituiu em nossas vidas. Pai, que nós possamos ser pessoas verdadeiras, que nós possamos caminhar nesse caminho, que é o caminho de vida, e nos livrar de toda pena de morte, todo laço de morte, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Um bom lanchinho. Às 7h30 nós voltamos.